E aí, galera, vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje nós vamos estudar as leis de Newton. Vamos ver, por exemplo, como funciona o cinto de segurança, a importância de se proteger, a importância de utilizar o cinto de segurança. Vamos ver também ao longo das aulas como funciona o helicóptero. Vamos lá? Então, olha só, primeira lei de Newton ou princípio da inércia. Aqui na direita nós temos a imagem do Isaac Newton. Ele foi um físico inglês que desenvolveu estudos principalmente na física e na matemática. Na física ele fica muito conhecido pelas leis do movimento, né, que são as 3 leis de Newton. Então, a primeira lei de Newton ou princípio da inércia diz o seguinte: todo o corpo continua em seu estado de repouso ou movimento, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por uma força aplicada sobre ele. Então, olha só, o que é que significa isso? Preste atenção aqui no início. Todo o corpo continua em seu estado de repouso. Então, olha só a imagem. Temos aqui uma bola. Essa bola, ela está parada, está em repouso. Então, a bola, ela tende a continuar em repouso, tende a continuar parada, a menos que uma força atue sobre a bola. Por exemplo, quando um jogador chuta a bola, ele está exercendo uma força nessa bola. E aí a bola ela ganha movimento. Mas se não ocorre essa força, né, se não ocorre a existência, se nenhum jogador vai lá e chuta a bola, ela vai continuar no mesmo local onde ela está. Ela vai continuar parada, ela vai continuar em repouso, tá certo? Então ela tende a continuar em repouso, a menos que uma força não atue sobre ela. Segunda parte da lei diz que todo o corpo continua em seu estado de movimento, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por uma força aplicada sobre ele. Então, da mesma maneira, olha aqui a imagem. Temos uma moto, uma pessoa, né, o piloto foi lançado para frente. Por que isso aconteceu? O piloto que está na moto está realizando o mesmo movimento da moto. Tá? A moto ela vem se deslocando, então o piloto está realizando o movimento da moto, está em movimento também. Quando essa moto se choca com um muro de pneu, ocorre uma força que vai atuar nessa moto, impedindo a continuidade do movimento da moto. Mas a pessoa que estava na moto com o seu corpo livre, ele tende a continuar em movimento, certo? Então, como o piloto estava em movimento em cima da moto, ele permanece em movimento, ele tende a continuar em movimento, a menos que uma força atue sobre ele. Como não houve a atuação dessa força sobre o piloto, ele é lançado para frente, ele continua em movimento, tá? Essa situação, gente, ela é muito perigosa, tá certo? Isso aqui, por exemplo, é o que o cinto de segurança impede que ocorra quando a gente está num carro. Diferente da moto, o carro ele possui esse sistema de proteção, ele possui o cinto de segurança. Então, o cinto de segurança é uma aplicação direta da primeira lei de Newton. Tá? Quando a gente está no carro, estamos realizando o mesmo movimento do carro. Então, se o carro está a 100 km por hora, todos os passageiros que estão dentro do carro estão também se deslocando a 100 km por hora. Em uma situação de emergência, uma freada brusca ou até mesmo uma colisão, todo mundo que está dentro do carro tende a continuar o movimento que estava antes, tende a continuar se deslocando a 100 km por hora, por exemplo. Tá? Então, o motorista, os passageiros seriam lançados para frente. Se estiver usando o cinto de segurança, esse cinto vai exercer uma força, impedindo que você continue em movimento, impedindo dessa forma que você se choque contra o para-brisa do carro ou chegue até a ser lançado para fora do carro. Então, muito importante utilizar o cinto de segurança, utilizar a cadeirinha, no caso, para as crianças, tá certo? Aplicação direta da primeira lei de Newton, tá? A gente também pode observar essa questão da tendência de se continuar em movimento quando a gente está pedalando, andando de bicicleta. O que faz a bicicleta se deslocar é a força que a gente exerce nos pedais da bicicleta. Mas se prestar bem atenção, quando a gente para de pedalar, se não pressionar o freio, a bicicleta ela continua se deslocando por um certo tempo. Tá? Ela só vai parar
Porque existe o atrito entre o pneu e o asfalto, tá certo? Mas ela continua em movimento sem a gente pressionar ali o freio, ela continua em movimento durante um tempo, ok? Então a primeira lei de Newton diz que todo o corpo continua em seu estado de repouso ou movimento, a menos que uma força atue sobre ele, ok? Segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Olha que importante aqui, quando a gente fala dinâmica, é a área da física que estuda os movimentos e a causa desse movimento. Tá? A gente estudou em aulas passadas a cinemática, né? Os conceitos da cinemática. A cinemática é a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com o que causa esse movimento. Quando a gente entra na dinâmica, desde a aula passada, quando a gente veio estudando o conceito de força e os tipos de força, a gente está estudando o que causa os movimentos, beleza? Então, segundo a lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, diz o seguinte: a força resultante aplicada em um corpo é diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração adquirida. Como assim? Olha só, temos aqui um carinha empurrando o carrinho de supermercado. Esse carinha está empurrando o carrinho, ou seja, ele está exercendo uma força no carrinho, tá? Esse carrinho vai entrar em movimento, vai ganhar velocidade. A aceleração que esse carro adquire é proporcional à força que o carinha está aplicando. Quanto maior a força que ele aplicou, maior será a aceleração do carro, maior será a velocidade que esse carro vai adquirir. Se eu aumento a massa, se eu aumento a quantidade de compras dentro desse carro, eu preciso aumentar a força para que eu mantenha a velocidade que eu tinha anteriormente, tá certo? Então, a força resultante, ela vai ser proporcional ao produto da massa pela aceleração, tá? Detalhe importante, quando a gente fala em força resultante, o que seria essa força resultante? A força resultante, gente, é o somatório de todas as forças que atuam em um corpo, tá certo? A gente viu na aula passada conceito de força, conceitos de força-peso, força normal, força de atrito. Então, o somatório algébrico de todas essas forças que atuam no corpo, peso, atrito, normal e outras forças, dá como resultado a força resultante, certo? Então, o resultado do somatório algébrico de todas as forças que atuam no corpo é chamada de força resultante, tá? Como assim somatório algébrico? Quando eu falo de somatório algébrico, significa sinal positivo, sinal negativo, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, nessa imagem. Nós temos um carro, duas pessoas empurrando esse carro. O carro está parado, ele não está em movimento, os pneus não estão girando. Então tem duas pessoas tentando ali empurrar o carro, né? Deu algum defeito mecânico, acabou a gasolina e o pessoal está tentando empurrar o carro. O que é que acontece? Duas pessoas estão empurrando o carro, uma delas empurra com 275 newtons de força e a outra empurra com 395 newtons de força. Como o carro está parado, né? Por que ele está parado se tem duas pessoas empurrando ele? Porque existe uma força de atrito entre o pneu e o solo. Essa força de atrito é de 560 newtons, tá? Lembre que a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento. Então, se as pessoas estão empurrando o carro para a direita, o movimento tende a ser para a direita. Então, vou ter uma força de atrito no sentido contrário para a esquerda. Lembre que esse carro está parado, o pneu não está girando, tá? Então, força de atrito contrário para a esquerda. Como é que a gente calcularia a força resultante que atua sobre esse carro? Vamos fazer o somatório algébrico dessas forças que estão atuando no carro, tá? O que é que acontece? A gente faz o seguinte: o pessoal está empurrando o carro para a direita. Então, a gente adota o sentido do movimento como sendo o sentido positivo. Se eu estou empurrando para a direita, o sentido do movimento tende a ser para a direita. Então, todas as forças que apontam para a direita, sinal positivo. O que apontar para a esquerda, sinal negativo. Ok? Então, vamos lá. Força resultante, FR, símbolo de força resultante, será igual a
275 newtons, está apontando aqui a setinha para a direita, então sinal positivo, 275. 395 também está apontando para a direita, então sinal positivo, mais 395. A força de atrito, o 560, está apontando para a esquerda, está apontando no sentido contrário, então sinal negativo, menos 560. Beleza? Tudo que a gente tem que fazer agora para encontrar a força resultante é somar e depois subtrair. Então, eu vou somar 275 mais 395, que vai dar 670, menos o 560, que seria a força de atrito, que está no sentido contrário. Então, subtraindo agora, 670 menos 560, eu encontro 110 newtons. Esse é o valor da força resultante que atua nesse carro, ok? 110 newtons. Agora, existe uma outra maneira para se calcular o valor da força resultante, que é utilizando a expressão matemática que representa a segunda lei de Newton. Essa é a expressão matemática, vejam aqui na imagem da direita, expressão matemática da segunda lei de Newton. FR, força resultante, é igual a M vezes A, massa vezes aceleração, tá? Então, FR é a força resultante, o M é a massa e o A é a aceleração do corpo. Essa é a expressão matemática que representa a segunda lei de Newton, tá certo? Então, se a questão dá pra gente a massa do corpo e a aceleração que esse corpo adquiriu, eu posso calcular a força resultante usando essa expressão matemática, FR igual a M vezes A. Caso a questão dê para a gente a todas as forças que atuam no corpo, a gente calcula a força resultante fazendo somatório algébrico, tá? Dessas forças para encontrar o valor da força resultante. Beleza, galera? Vamos fazer um exemplo, então? Olha só. Primeiro exemplo diz o seguinte: uma pessoa empurra uma geladeira provocando um deslocamento na mesma. Aqui a imagem, a pessoa está empurrando a geladeira. Tá? Sabendo que a massa da geladeira é de 50 kg e a aceleração adquirida foi de 0,3 metros por segundo ao quadrado, calcule a força resultante que atua na geladeira. Então a questão, ela está querendo a força resultante que atua na geladeira. Tá? Se a gente for fazer aqui, se a gente for identificar as forças que atuam nessa geladeira, nós vamos ter, ó, força peso, força normal. A geladeira ela está em um piso, né? Está sobre uma superfície plana. Então vai existir a força normal que a gente viu nas aulas passadas, né? Apontando para cima. Existe também a força peso, que ela sempre vai existir em todas as situações. O corpo está aqui dentro da atmosfera terrestre, existe a força peso apontando graficamente para baixo. A força que a pessoa está exercendo para a direita e a força de atrito. Tá? A força de atrito que é a força que se opõe ao movimento. Se a pessoa empurra a geladeira para a direita, vai aparecer a força de atrito para a esquerda. Então essas são as forças que atuam no corpo. Tá certo? Mas a questão não me deu o valor dessas forças, nem deu condições para calcular essas forças. Então eu não posso calcular a força resultante fazendo o somatório algébrico dessas forças. Tá? A questão deu para a gente a massa da geladeira, 50 kg, e deu para a gente a aceleração adquirida, e pede a força resultante. Se deu a massa e deu a aceleração adquirida, então eu posso calcular a força resultante usando a expressão matemática da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, ok? Então é só substituir e multiplicar. A massa 50, a aceleração 0,3. 50 vezes 0,3 eu vou encontrar 15 newtons. Tá? Lembrem que a unidade de medida de qualquer tipo de força é o newton, o N maiúsculo que representa newton. Tá? A unidade de medida newton. Qualquer tipo de força, calculou, coloca o N maiúsculo no final que representa newton. Tá? Então 50 vezes 0,3, 15 newtons. É a força resultante que atua sobre a
geladeira. Outro detalhe importante, para usar a expressão matemática da segunda lei de Newton, né, FR igual a m vezes a massa tem que estar em quilo, tá? A aceleração em metro por segundo ao quadrado para que a resposta fique em Newton. Então, se por acaso a questão te dá a massa em gramas, você precisa converter para quilo, ok? Para poder usar a expressão matemática da segunda lei de Newton, beleza? Continuando. Segundo exemplo, uma pessoa exerce 35 newtons de força sobre uma caixa de madeira. Aqui a imagem é a pessoa empurrando a caixa de madeira, sendo 12 newtons a força de atrito entre o solo e a caixa. Calcule a força resultante que atua na caixa. Então a questão está pedindo novamente a força resultante que atua na caixa, tá? Vamos fazer o que é chamado de diagrama de corpo livre, algo parecido com a imagem que a gente viu no slide anterior, onde aparecem as forças. Nós vamos colocar aqui, vamos representar a caixa. Tá aqui a representação da caixa, esse bloco vai representar a caixa de madeira, e aí a gente coloca todas as forças que atuam nessa caixa de madeira, tá? Primeira força, a força peso. Lembre, o símbolo da força peso é a letra P maiúscula. E a força peso, ela sempre aponta graficamente para baixo, graficamente para baixo. Por que graficamente para baixo? Porque, na verdade, a força peso está apontando para o centro do planeta, tá? Mas o desenho da seta é para baixo. Então, força peso, ela sempre vai existir, está apontando para baixo. Como a caixa está sobre uma superfície, que nesse caso é o solo, vai existir uma força normal, né? Existe nesse caso aí um contato entre a superfície da base da caixa e a superfície do solo. Então, se existe contato entre duas superfícies, eu vou ter uma força de reação ao contato, que é a força normal, e ela vai apontar para cima, né? Estou representando força normal como Fn, força normal apontando para cima, ok? Tem também a força da pessoa, né? A pessoa está empurrando a caixa para a direita, né? O movimento é para a direita, a pessoa está empurrando a caixa para a direita. Então, eu vou ter a existência de uma força apontando para a direita, que eu vou chamar aqui de força F. Você pode chamar do que você quiser, eu vou chamar aqui de força F, beleza? Existe aí, nesse caso, uma outra força. A caixa está sendo empurrada, ela está em contato aqui com o solo. Se eu empurro a caixa para a direita, vai existir uma força de resistência a esse movimento, que é a força de atrito apontando para a esquerda. Então, eu tenho a força de atrito apontando para a esquerda, tá? Você poderia colocar essa seta em qualquer lugar. Então, eu coloquei aqui embaixo por conveniência estética, mas você pode colocar aqui do lado se quiser, tá? Não tem problema. Então, força de atrito apontando aí para a esquerda. São essas as forças que atuam no corpo, que nesse caso é a caixa de madeira, ok? Esse esquema que eu fiz aqui é chamado de diagrama de corpo livre, é onde eu coloco a representação de todas as forças que atuam no corpo, ok? Aí a questão deu pra gente o valor da força que a pessoa exerce, 35 newtons, chamei de força F, você pode chamar do que quiser, e deu pra gente o valor da força de atrito, ó, sendo 12 newtons a força de atrito entre o solo e a caixa. Deu pra gente a força de atrito e pede o valor da força resultante, ok? Nesse caso, eu não tenho a massa e eu não tenho a aceleração adquirida. Então, não dá para calcular a força resultante utilizando a expressão matemática da segunda lei de Newton, ok? Eu vou utilizar, nesse caso, o somatório algébrico das forças que atuam no corpo para encontrar a força resultante. Aí, olha o detalhe importante. A caixa está se movendo na horizontal. A caixa, ela não tem movimento na vertical. Ela não está caindo, por exemplo, e nem está sendo lançada para cima. Ela não tem movimento na vertical. O movimento da caixa é na horizontal. Quando o movimento é apenas na horizontal, né, ela está sobre uma superfície, o movimento apenas na horizontal, significa que a força peso é igual à força normal. Então, a gente elimina a força peso e a força normal. Eu não uso o valor da força peso nem da força normal na minha conta, tá? Elas são iguais, elas vão se anular, então eu não uso na minha conta. Sobrou quem? A força que a pessoa exerce, que a gente chamou de F, e a força de atrito,
tá? Então, eu vou calcular a força resultante utilizando essas duas forças. A força F está apontando para a direita, está apontando no sentido do movimento da caixa, então ela é positiva, ok? E a força de atrito está apontando no sentido contrário, então ela é negativa. Força resultante vai ser igual a 35, que é a força F, menos a força de atrito, que está apontando no sentido contrário. 35 menos 12, 23 newtons. Esse é o valor da força resultante. Beleza, galera? Então é só prestar atenção nesse detalhe. O que aponta no sentido do movimento, eu coloco positivo. O que aponta no sentido contrário, eu coloco negativo, tá? Então a força F está apontando no sentido do movimento do corpo, que nesse caso é a caixa. Então 35 positivo. A força de atrito está apontando no sentido contrário. Então eu coloco menos, tá? Menos 12. 35 menos 12, 23 newton, ok? Dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!